Câmara é notícia. Muito bom dia, 7 horas 30 minutos pelo horário de Brasília. Está no ar mais uma edição do Painel Eletrônico, seu jornal de todas as manhãs que traz o que acontece de mais importante na Câmara dos Deputados. Nós estamos com o Câmara é Notícia ao vivo pela Rádio Câmara, pela rede legislativa de rádio. E nós vamos agora com as principais notícias do dia. Só um instantinho, deu um problema aqui, um problema técnico aqui no meu programa, para a gente começar o Câmara é Notícia de hoje. Eu sou o Márcio Aquilissardi e você está na Rede Câmara. Pronto? Câmara adia a votação da PEC que aumenta o valor do Auxílio Brasil e concede 41 bilhões de reais em benefícios. A comissão aprova a PEC que estabelece piso salarial para a enfermagem. Deputados avaliam serviços públicos na terra indígena Yanomami. E Câmara aprova a proposta que torna línguas indígenas cooficiais em municípios com povos originários. Essas, então, são as principais manchetes do dia de hoje. E a Câmara também aprova a medida provisória que libera 1 bilhão e 200 milhões de reais para pequenos produtores atingidos pela seca no sul do país. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que libera 1,2 bilhão de reais para compensar perdas de agricultores familiares atingidos pela seca nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os recursos vão atender produtores de municípios que decretaram emergência ou estado de calamidade nos 4 estados. O dinheiro será aplicado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. De acordo com a exposição de motivos do governo para justificar a edição da MP, os níveis de chuva ficaram abaixo da média histórica, como explicou o relator, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná. A ocorrência de eventos climáticos adversos prejudicou a produção de agricultores familiares na safra 2021-2022, nos municípios dos estados de Mato Grosso do Sul, do meu estado, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ensejando a necessidade de concessão de rebates nos financiamentos contratados por esses produtores. Com a medida, os pequenos produtores que obtiveram crédito pelo PRONAF terão descontos que poderão ultrapassar 58% nas parcelas com vencimento entre 1º de janeiro e 30 de junho deste ano. Isso vai valer para os agricultores que não têm cobertura pelo PROAGRO ou pelo Seguro Rural. A medida provisória foi editada em março, com eficácia imediata, e a aprovação na Câmara foi simbólica, sem votos contrários. Mas a oposição classificou o benefício como insuficiente. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, os agricultores que obtiveram financiamento no segundo semestre do ano passado também deveriam ser atendidos. Ele precisa de apoio, mas esse apoio veio tarde. E quero aqui dizer que do 1 bilhão e 200 bilhões reservados para esse plano dos agricultores, só 10% foram efetivamente pagos empenhados. 10%. Então isso é muito pouco. Em segundo lugar, precisa ter uma medida para que ele fez o contrato do dia 1º de julho até 31 de dezembro. Ele também sofreu, o governo Bolsonaro não pode pensar só na meia safra. A MP que libera 1,2 bilhão de reais para o PRONAF dar descontos para pequenos produtores atingidos pela seca no ano passado, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. 7 horas 33 minutos agora em Brasília. A PEC que aumenta o valor do Auxílio Brasil e concede 41 bilhões de reais em benefícios avança na Câmara e deve ser votada na próxima semana. O repórter Antônio Vital volta com o acompanhamento da primeira tentativa de votação da PEC. Com quórum baixo no plenário para análise de uma proposta de emenda à Constituição, ficou para a próxima semana a votação da PEC que cria, até o fim do ano, benefícios sociais e econômicos que somam pouco mais de 40 bilhões de reais fora do teto de gastos, inclusive com o aumento de R$ 400 para R$ 600 reais do programa Auxílio Brasil. A proposta tinha sido aprovada horas antes em uma comissão especial da Câmara, depois de muita discussão entre governo e oposição, e precisava ainda ser votada em 2 turnos no plenário para ser promulgada pelo Congresso e passar a valer. Mas são necessários pelo menos 308 votos para aprovação, e apenas 303 deputados aprovaram um requerimento que daria início à votação, o que fez com que o presidente da Câmara, Arthur Lira, suspendesse a sessão. A proposta reúne no mesmo texto 2 PECs e, para evitar questionamentos judiciais a respeito da concessão de benefícios vedados em ano eleitoral, estabelece estado de emergência no país, sob a justificativa de que a disparada do preço dos combustíveis compromete o poder de compra da população e penaliza os mais pobres.
Uma das PECs, já aprovada pelo Senado, aumenta o valor do Auxílio Brasil. Além disso, cria um vale de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos, duplica o valor do Vale Gás, atualmente em R$ 53,00 por mês a cada 2 meses, e permite a concessão de benefício ainda a ser regulamentado para taxistas. A proposta também prevê o repasse de R$ 2,5 bilhões para estados compensarem a gratuidade da passagem de ônibus para idosos com mais de 65 anos e de outros 500 milhões para o programa Alimenta Brasil, que compra alimentos de agricultores familiares e distribui para famílias pobres. A outra PEC reunida no mesmo texto concede créditos de R$ 3,8 bilhões para os estados reduzirem a carga tributária sobre o etanol, uma maneira de baratear o preço do álcool combustível. A PEC foi considerada um risco fiscal por vários deputados, como Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Responsabilidade fiscal não é incompatível com política social, política de transferência de renda. Muito pelo contrário. Política social sem recursos, sem orçamento equilibrado é demagogia. É criar uma bomba para as futuras gerações. Já os defensores da proposta, apoiada pelo governo, classificaram as medidas como essenciais para dar um alívio às famílias mais pobres diante da crise econômica. Foi o que disse o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, relator na comissão especial. Exaustivo debate foi feito. Só hoje foram 6 horas de sessão na comissão especial, exatamente para que a gente pudesse chegar aqui agora, nesse momento, e dizer ao povo brasileiro que nós estamos cumprindo a nossa tarefa. Diante da agonia, da fome, da miséria, que solapeia milhares e milhões de brasileiros em todos os estados. Deputados da oposição anunciaram voto a favor da medida, mas defenderam benefícios permanentes e não temporários e classificaram a PEC de eleitoreira. Para o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, as soluções propostas não são definitivas. Esta política adotada é uma política temporária, é uma política eleitoreira e que não traz a solução definitiva para os seus problemas no Brasil. O PSB defende R$ 600, mas defende em caráter permanente. Deputados aliados ao governo negaram que a proposta tem objetivos eleitorais, como disse o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Quem tem fome tem pressa. Ele vai ganhar o auxílio de R$ 600, e agora com essa PEC ele vai ganhar mais de 200, virará R$ 800, mas essa PEC ela é muito maior do que isso. Ela ajuda os caminhoneiros, ela ajuda o aposentado, os idosos do nosso país, ela ajuda os taxistas. A votação da PEC, que cria R$ 41 bilhões em benefícios econômicos e sociais, está prevista para a próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. 7h37, agora em Brasília, a comissão aprova a proposta de emenda à Constituição que estabelece piso salarial para a enfermagem. A medida pode ser votada em plenário na próxima semana, conforme nos conta a repórter Lara Rage. A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição do piso da enfermagem aprovou o parecer favorável da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. Apenas o líder do Novo, deputado Thiago Mitrô, foi contrário à proposta. A PEC de autoria do Senado, já aprovada naquela casa, determina que lei federal instituirá pisos salariais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. No relatório que recomendou a aprovação da PEC, Carmen Zanotto destacou que a proposta vai dar mais robustez e segurança jurídica ao projeto de lei que fixa o piso salarial de enfermeiros em R$ 4.750, o de técnicos de enfermagem em R$ 3.325 e o de auxiliares e de parteiras em R$ 2.375. O projeto aprovado pelo Congresso ainda aguarda sanção presidencial. Segundo a Constituição, os projetos de lei sobre aumento da remuneração de servidores públicos só podem ser propostos pelo presidente da República, mas o projeto de lei fixando o piso da categoria é de autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, o que abriria margem para o veto ao novo piso para profissionais do setor público. Assim, o objetivo da PEC é evitar que os novos valores sejam questionados na Justiça com argumento de vício de iniciativa. A relatora Carmen Zanotto, que é enfermeira, explica por que defende a proposta. A enfermagem merece, sim, um vencimento um pouquinho mais justo. Digo um pouquinho porque nós estamos falando de profissionais de nível superior que dedicaram 4 anos da sua vida na graduação, que têm jornadas de trabalho entre os técnicos e os auxiliares e as parteiras de 44 horas na grande maioria dos hospitais brasileiros, quer seja do serviço
público municipal, estadual ou privado, e que todos nós, com a pandemia, percebemos ainda mais a importância desses 70% de homens e mulheres que fazem o conjunto dos trabalhadores na área da saúde. Durante a votação, a deputada Alice Portugal foi uma das que defendeu mais garantias para a categoria. E é um trabalho de grande esforço físico e de alta responsabilidade, porque os erros são imediatamente visualizados, tratados eticamente, mas ninguém observa a carga, a jornada, o peso do trabalho. Nós também já asseveramos sobre o absenteísmo crescente em função dessa carga, dessa jornada. Então, são problemas de saúde recorrentes, circulatórios, ortopédicos, de coluna especialmente, né? Problemas, inclusive, de ordem emocional e psíquica. Mas, para o deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, a categoria está sendo enganada desde a votação do projeto de lei. Falaram que tinha fonte de financiamento, falaram que estava tudo certo, que assim que aprovasse o PL, vocês seriam contemplados com aumento de salários. Pois bem, pouco tempo depois, estamos aqui aprovando essa PEC, com voto contrário do Novo, porque o PL era claramente inconstitucional. Pela primeira vez que eu vi, um PL aprovado na Câmara e no Senado não foi para a sanção presidencial, aguardando uma PEC para dar áreas de constitucionalidade a isso, mas que na nossa visão não supera a inconstitucionalidade do PL e dessa própria PEC. Na avaliação do deputado, com a aprovação das propostas, alguns profissionais terão aumento, mas outros ficarão desempregados. Favorável à PEC, o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, argumentou que o impacto anual do piso de enfermagem é de menos de 2,5% do orçamento geral do Sistema Único de Saúde, o SUS, e de menos de 2% do faturamento anual dos planos de saúde. Pela PEC, a União, os estados e os municípios terão até o final deste ano para adequar a remuneração dos cargos e os planos de carreira. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. 7h41, agora em Brasília. O deputado cobra a garantia de direitos básicos na terra indígena Yanomami. Educação foi o tema mais discutido na reunião que o repórter José Carlos Oliveira acompanhou. A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, cobrou de autoridades federais e estaduais a garantia de educação, saúde e proteção dentro da terra indígena Yanomami, alvo de garimpo ilegal e de outras invasões criminosas. O debate ocorreu em audiência pública com representantes do Exército e das Secretarias de Educação de Roraima e do Amazonas, na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha a insegurança e a onda de crimes em território Yanomami. Segundo Joênia, algumas demandas surgiram nas diligências da comissão na terra indígena em Roraima. Nós ouvimos lideranças indígenas, principalmente nas comunidades indígenas, que são assediadas pelos invasores, como o Palimiú, onde no ano passado garimpeiros ligados a organizações criminosas dispararam tiros. E a gente viu cenas onde passavam usando armas, fogo, jogando bombas caseiras durante vários dias. Representante do Comando Militar da Amazônia do Exército Brasileiro, o coronel Rogério Rabelo destacou o desafio de patrulhar os 96 mil quilômetros quadrados da maior terra indígena do país, que só tem acessos aéreo e fluvial. Mesmo assim, Rabelo afirmou que existe apoio permanente do Exército na região, sobretudo no patrulhamento e no apoio a atendimentos médicos, prevenção e vacinação contra a Covid-19. Nós tivemos operações episódicas, como desativação de 26 garimpos ilegais, 10 pistas de pouso clandestino, ocupação da base de apoio e proteção etnoambiental, demarcação no rio Mucajaí, no total de 615 dias em apoio à FUNAI, para impedir o acesso de não indígenas à terra indígena Yanomami, assim como combater os delitos ambientais que ocorrem na terra indígena Yanomami. Segundo Rabelo, 2 pelotões de fronteira também ajudam nessa fiscalização, inclusive com foco em coibir o tráfico internacional de drogas na região. As secretarias de Educação de Roraima e do Amazonas detalharam a estrutura disponível na terra indígena Yanomami, mas também incluíram o difícil acesso às aldeias como um dos desafios. O gerente de Educação Escolar Indígena do Amazonas, Auxilei Neto, citou outro problema mais específico dos Yanomami. Temos algumas dificuldades em implementar a política em função da própria cultura do povo Yanomami. É um povo nômade, faz parte da cultura
dos povos indígenas, né? E sempre que há algum problema deles, ele se divide e passa para outras aldeias, para outros territórios. E com isso, a programação, por exemplo, do contrato dos professores é prejudicada. Roraima abriga a maior parte da terra indígena e mantém 21 escolas Yanomami e 6 Iekuana, com cerca de 1.200 alunos matriculados. Representante da Secretaria Estadual de Educação, a professora Isabel Lima, informou que, a pedido de lideranças indígenas, as aulas foram suspensas em 2020, no auge da pandemia de Covid-19. O ano letivo está sendo retomado gradativamente. A deputada Joênia Wapichana ressaltou o papel da educação entre os direitos indígenas. É um grande desafio realmente, tanto do acesso, mas também da implementação da política pública. Por isso que a gente está aqui se debruçando para tentar amenizar toda essa problemática, porque a educação é a principal entrada de acesso aos outros direitos, né? Joênia reclamou do atraso na implantação do território etno-educacional Yanomami, pactuado no Ministério da Educação desde 2013. Para os debatedores, a extinção da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC dificultou a articulação dessa política pública entre Roraima, Amazonas e as lideranças indígenas. Os territórios etno-educacionais foram instituídos por decreto presidencial de 2009 como instrumento de gestão da educação indígena em consonância com a territorialidade de seus povos, independentemente da divisão política entre estados e municípios. A deputada comemorou a aprovação da Câmara para o projeto de lei que, além do português, reconhece as línguas indígenas como co-oficiais nos municípios que abrigam tais comunidades. Para Joênia Wapichana, a proposta protege o patrimônio cultural dos povos originários e contribui para a valorização da pluralidade linguística do país. A proposta ainda depende da aprovação do Senado e da sanção presidencial para virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. E a repórter Paula Bittar acompanhou a votação da proposta que torna línguas indígenas co-oficiais em municípios com povos originários. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que torna os idiomas indígenas línguas co-oficiais nos municípios que têm comunidades indígenas. A proposta estabelece que a co-oficialização das línguas não deve representar obstáculo à integração dos indígenas no município onde vivem, nem qualquer limitação dos direitos das pessoas ao pleno uso público da própria língua na totalidade do seu espaço territorial. Segundo a relatora da proposta na CCJ, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, o processo de colonização que foi instalado no Brasil e cujas consequências se estendem ao longo dos anos, teve como uma de suas principais características a supressão das línguas minoritárias no Brasil através de pressões homogeneizadoras, principalmente as de domínio dos povos indígenas. A parlamentar afirma que essas populações insistem na necessidade de reconhecimento de suas línguas e em sua manutenção enquanto elemento indispensável de suas culturas e identidades. Nossos idiomas são ancestrais. Em qualquer lugar do mundo, não só transmite ideias, mas transmite sentimentos profundos, transmite emoções profundas. Por isso, recuperar a nossa língua indígena, recuperar a nossa saúde, recuperar a nossa vitalidade, recuperar a nossa língua comunitária, é sair do idioma individual, do paradigma individual e até mesmo colonialista. Para garantir acordo que permitisse a votação da proposta, a relatora excluiu do texto a previsão de que o reconhecimento das línguas cooficiais garantiria a prestação de serviços e a disponibilização de documentos públicos pelas instituições públicas em português e nas línguas cooficiais. Conforme destaca o Wapichana, dados do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam a existência de cerca de 274 línguas indígenas faladas por indivíduos pertencentes a 305 etnias diferentes. A co-oficialização se configura, portanto, como um dos mecanismos possíveis para alcançar os propósitos tanto da legislação nacional quanto internacional
Nacional de Proteção das Línguas Originárias dos Povos Indígenas, contribuindo consequentemente para a valorização da pluralidade cultural e linguística do país. Como o projeto que torna os idiomas indígenas línguas cooficiais nos municípios que têm comunidades indígenas tramitou em caráter conclusivo, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar. 7h49 agora em Brasília. Relatório aponta inoperância do MEC para reverter efeitos da pandemia na educação. O repórter Murilo Souza acompanhou mais esse relatório da comissão que acompanha o Ministério. A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação aprovou o relatório da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, sobre as ações da pasta para reverter os efeitos da pandemia no ensino. O texto conclui que o MEC tem sido omisso e inoperante no papel de coordenador da Política Nacional de Educação, deixando estados e municípios desamparados. Foram analisados temas como a recuperação da aprendizagem, a busca por estudantes que deixaram de ir à escola e a saúde mental nas escolas, além de questões orçamentárias. A relatora lamentou, por exemplo, o corte de 1,6 bilhão de reais no orçamento da educação para este ano. E ainda o recente veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto de lei que previa a compensação financeira para estados e municípios que cumprirem os percentuais mínimos de investimento no Fundeb. Segundo Tabata Amaral, o veto retira cerca de 20 bilhões de reais do fundo, que é responsável por metade do financiamento da educação no país. Se a gente não derrubar esse veto, o qual nós derrubaremos aqui na Câmara e no Senado, mas se esse veto não for derrubado, todos os ganhos que foram adquiridos com o novo Fundeb vão ir para o ar, vão desaparecer. A gente tem uma preocupação muito grande de cortes, de bloqueios, de vetos, que de forma constante vem retirando recursos da educação. O orçamento secreto, as emendas do relator, inclusive, se beneficiaram de alguns desses cortes e remanejamentos, o que demonstra que recompor o recurso da educação não será tarefa fácil. Sobre os demais itens analisados, o relatório aponta a ausência de políticas estruturantes por parte do MEC, mesmo com recursos orçamentários em caixa, para enfrentar desafios relacionados ao abandono escolar, a perdas de aprendizagem e a crise de depressão e ansiedade nas escolas, em decorrência da pandemia. O relatório, por fim, enumera propostas apresentadas por deputados com o objetivo de resolver os pontos analisados pela comissão externa. Nós apontamos projetos que já foram apresentados, que devem ser aprovados com urgência, para que nós tenhamos uma resposta à questão da evasão, à questão da perda de aprendizagem e à questão da saúde mental. A comissão externa que acompanha as ações do Ministério da Educação já produziu, desde 2019, 4 relatórios de acompanhamento e fiscalização do MEC, além de 3 boletins. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. 7h52 agora pelo horário de Brasília. A proibição de bloqueio a verbas da educação avança na Câmara e PEC nesse sentido será analisada pelos deputados. A repórter Paula Bittar acompanhou a primeira votação da proposta. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade de proposta de emenda à Constituição que estabelece a execução orçamentária obrigatória das programações relativas à manutenção e desenvolvimento do ensino. O objetivo da proposta é proibir o contingenciamento das verbas do Executivo para as políticas educacionais. As ações de manutenção e desenvolvimento do ensino são todas aquelas que visam alcançar os objetivos básicos da educação nacional, com ações voltadas às instituições educacionais de todos os níveis. O relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, deu parecer favorável à proposta. Por acordo, ele fez um acréscimo no texto para prever que a execução será obrigatória, salvo quando não se realizar a arrecadação orçamentária prevista, hipótese em que o ajuste deverá ser submetido ao Congresso Nacional, garantidos os mínimos constitucionais. A votação foi acompanhada por representantes de movimentos estudantis que pressionaram pela aprovação da PEC. Governo, União, PL e Novo orientaram contra a proposta. Segundo o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, vai faltar dinheiro em outras áreas. Nós, desde 2014, estamos em déficit primário. Se nós não fizermos cortes, essa faixa enorme de vermelho, ela precisa ser paga de alguma forma. E ela está sendo paga e vai ser paga por quem? Pelos pagadores de impostos, a maioria pobres. Se nós cortarmos
não permitimos o corte da educação, Orlando? Por que nós permitimos o corte na saúde? Se nós não cortarmos na educação num momento de necessidade, que foi, por exemplo, em 2020, vai faltar ainda mais na saúde. Porque o dinheiro, como eu já disse, não dá em árvore. Orlando Silva, por outro lado, argumentou que é preciso garantir instrumentos para que a prioridade à educação seja efetivada. Que a educação deve ser prioridade. Aqui, nós debatemos a educação no seu conjunto, da creche, do ensino fundamental até a pós-graduação. E é muito importante que nós valorizemos a educação como instrumento para o desenvolvimento nacional. Não basta apenas anunciar o compromisso com a educação, é preciso demonstrar, efetivá-lo. E essa medida que impede a restrição, a redução, o corte de verbas na educação é uma medida efetiva para que nós possamos, de fato, priorizar a educação no Brasil. A PEC que estabelece a execução orçamentária obrigatória das programações relativas à manutenção e desenvolvimento do ensino ainda precisa passar pela análise de uma comissão especial e do plenário antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Agora em Brasília são 7 horas e 55 minutos. A Comissão de Finanças e Tributação aprova a proposta que permite financiamento do FIES também para a educação à distância. Os detalhes com a repórter Carla Alessandra. Proposta em análise na Câmara prevê a utilização do FIES, Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, também para as modalidades de ensino à distância. O FIES é um programa do Ministério da Educação, criado em 1999, que tem por objetivo financiar a educação superior em instituições privadas, com prioridade para famílias de baixa renda. Pelo texto, aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, o financiamento poderá ser concedido também para os alunos matriculados em cursos à distância, desde que sejam credenciados pelo MEC. O relator da proposta na comissão, o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, destacou a importância do FIES para milhares de alunos, que de outra forma não teriam acesso a uma educação superior de qualidade. Para ele, o texto só adequa a lei do FIES à realidade cada vez mais presente na vida dos estudantes, que é a educação à distância. Que o jovem de lugares mais longínquos ainda possa fazer a faculdade boa, privada, de uma cidade grande, sem que ele tenha que se mudar para aquela cidade, ficar longe do seu seio familiar, tendo um custo elevado muito alto de moradia, vivendo em condições precárias, ele faz o custo da própria casa dele e quem sabe investe até na cidade dele, sendo um advogado, um engenheiro, movimentando, portanto, a economia e qualificando a economia do município. Outra inovação trazida pela proposta permite o uso do FIES para cursos da educação profissional e tecnológica, mestrado e doutorado, desde que existam recursos disponíveis. A proposta que permite o uso do FIES para a educação à distância já foi aprovada também pela Comissão de Educação e agora vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. 7 horas e 57 minutos pelo horário de Brasília. Termina aqui o Câmara é Notícia, com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Antônio Marcos. Edição de Cláudio Ferreira, Marcelo Larcher e Márcio Aquilissardi. Diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais é Luiz Otávio Veríssimo, o secretário de Comunicação, o deputado Acácio Favacho, e o secretário de Mídias Digitais, o deputado Alex Santana. Eu sou Márcio Aquilissardi e agradeço a você por estar aqui no Câmara é Notícia conosco na Rádio Câmara. Você fica agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Cláudio Ferreira. Até amanhã. Câmara é Notícia.